Vamos lá, pessoal, estamos de volta para mais uma edição do nosso podcast Visão Hospitalar. Hoje a gente recebe o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, Dr. Fabrício Galvão. Seja muito bem-vindo, Dr. Fabrício. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. Parabéns, FBH, parabéns a Viva Mais, pessoal da organização e realização do congresso. Vamos falar das cirurgias ambulatoriais. A gente sabe que hoje fila cirúrgica no SUS é um assunto que não é de hoje, né, na verdade, é uma demanda histórica. Como é que as cirurgias ambulatoriais podem ser uma solução? Felipe, a cirurgia ambulatorial hoje, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco o conceito de ambulatorial. O ambulatorial, ele carrega no termo uma premissa um pouco de simplicidade, de uma restrição de tipos de procedimentos que podem ser feitos, e eu acho que talvez a minha principal missão agora, nesse período de adoção e o que a gente brinca, né, até na sociedade fala de evangelização do público sobre cirurgia ambulatorial, é realmente definir o conceito. Então eu quero que o público aí que está assistindo, quem está ouvindo, entenda que hoje 80%, ao seu exemplo aí da fila do SUS, até 80% do que está na fila cirúrgica do SUS pode ser resolvido em regime cirúrgico ambulatorial. Isso é brutal. 80%? 80%. 80%. Então, quando a gente fala em cirurgias eletivas, padrões mundiais, todas as cirurgias eletivas, então aí nós estamos excluindo urgências e emergências, todas as cirurgias eletivas em fila de SUS ou em qualquer outra fila de sistema de saúde, seja público ou privado, estatisticamente têm o potencial de serem resolvidas em regime ambulatorial. E o que é o regime ambulatorial, para que fique claro também para quem está acompanhando? O regime ambulatorial, ele é um circuito de cuidados onde todo o cuidado desse paciente no pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, ele é pensado para que o tempo de permanência desse paciente na instituição hospitalar seja o menor possível. E o conceito ambulatorial preconiza que esse paciente receba alta no mesmo dia em que ele é internado para fazer a cirurgia. E esse paciente pode receber alta também em até 24 horas, ou seja, imaginando que o paciente foi internado às 7 horas da manhã, para um procedimento cirúrgico numa instituição hospitalar, esse paciente recebeu alta às 7 horas da noite. Ele não teve um pernoite, ele ficou, obviamente, menos que 24 horas na instituição e o conceito de cirurgia ambulatorial foi atingido. Se esse paciente ele tem um pernoite dentro da instituição e recebe alta antes de 24 horas, mesmo com o pernoite, o conceito ambulatorial de recuperação estendida, ele também foi atingido. Perfeito. Nesse conceito, né, de qualificação, e tempo, nós conseguimos hoje absorver potencial de 80% das cirurgias eletivas. É muita coisa. A gente tem referências internacionais, Fabrício? Muitas referências internacionais. Justamente o tema da palestra aborda, né, um pouco disso. E nós falamos de duas, como o tema é referências, então nós trouxemos realmente duas potências aí que estão extremamente evoluídas, né, no conceito e na execução da cirurgia ambulatorial. Durante a palestra eu falo dos Estados Unidos, né, que está ambulatorizado já há muito tempo e tem um conceito muito similar do outro exemplo que eu trago também, que é o do Reino Unido, dentro do sistema de saúde, dentro dos sistemas públicos e privados. Então, os dois sistemas hoje, nesses dois países, e não só nesses dois países, em diversos outros países, já perceberam que o modelo ambulatorial ele é custo-efetivo, ele é seguro, ele aplica qualidade e ele tem um índice de satisfação do paciente elevado, maior do que quando tratado em regime hospitalar. Então, nos exemplos dos Estados Unidos e do Reino Unido, eu mostro como sistematicamente os governos e as instituições privadas fomentaram e incentivaram esse modelo para resolver uma série de problemas, né, dos sistemas de saúde, sejam das filas cirúrgicas, da questão de custos, da questão de acesso e da questão de permitir que os hospitais chegassem mais próximos da população com estruturas mais compactas e não estruturas de hospitais gerais de alta complexidade, mas estruturas que poderiam resolver de novo, né? Você fala que esse é um número mágico, né? 80% dos procedimentos eletivos. A gente tem ouvido falar muito no modelo de hospital-dia. Ele tem alguma referência com o modelo ambulatorial? E no que eles se diferem? São sinônimos. Na verdade, eles são sinônimos, né? O termo que a gente adotou aqui no Brasil um pouco herdado dos Estados Unidos, lá se fala em ASC, que é o Ambulatory Surgical Center. E aqui no Brasil a gente fala Centro Cirúrgico Ambulatorial ou Unidade Cirúrgica Ambulatorial. Muitas comunicações da Sobracam, vocês vão ver a palavra UCA,
né, que é a unidade cirúrgica ambulatorial. Alguns outros países adotaram o termo de hospital-dia, né, que na Inglaterra, por exemplo, eles falam muito em One Day Surgery, ou Day Surgery, né, a Associação Inglesa de Cirurgia Ambulatorial, a sigla dela é BADS, B-A-D-S, que é British Association of Day Surgery. Então a questão cirurgia-dia, cirurgia ambulatorial, volta naquele conceito que eu expliquei da permanência do paciente em até 24 horas da admissão à alta. Como é que está essa interlocução de vocês com o Ministério da Saúde? Existe essa compreensão dentro do Ministério da Saúde da importância desse modelo? No ano passado, Felipe, nós lançamos a Política Nacional de Cirurgia Ambulatorial, que foi uma publicação redigida pela Sobracan, com autores, né, membros da diretoria. Eu sou um dos autores dessa política, onde através dela nós buscamos sensibilizar os atores públicos, né, os decisores, né, da área pública, para a importância desse tema, para a importância da cirurgia ambulatorial. E esse documento, ele pautou uma interlocução com o Congresso Nacional, com o Ministério da Saúde, e isso tem se desenvolvido desde o seu lançamento, que foi em outubro, né, é recente ainda. Inclusive nós temos uma audiência pública agendada na Câmara dos Deputados para o mês de setembro, pautando a cirurgia ambulatorial como um tema de extrema importância para a saúde pública no Brasil, para o modelo do SUS e para redução das filas cirúrgicas, melhoria do acesso e custo-efetividade com total segurança no sistema público. Analisando o cenário do sistema brasileiro, você acredita que é fácil, fácil não, mas que é possível o SUS ter um volume de cirurgias ambulatoriais? O que seria necessário somente? Lipe, eu acho que assim, é um trabalho árduo, complexo, num país como o Brasil. A gente tem um sistema de saúde pública tripartite, onde a gente tem a participação da União Federal, a gente tem a participação dos estados, nós temos a participação dos municípios, e isso cria um emaranhado de regras e uma teia de regulações que precisam ser ajustadas para que o modelo ele tenha efetividade. Se é uma questão de imperativo, de necessidade para que isso modifique o sistema de saúde no Brasil, sim, é imperativo. Isso, como aconteceu em outros países, e normalmente acontece quando a corda está prestes a estourar, na questão de custos, de acesso, de aumento de filas, e aí os atores, né, os players, sejam de setor público ou de setor privado, eles começam a se movimentar para buscar soluções. E categoricamente, a redução das filas e a atenção a esse nicho, né, da saúde, que é a atenção cirúrgica, ele passa pela cirurgia ambulatorial para que tenha custo-efetividade e qualidade. Não é fácil, mas é necessário. Mas eu imagino que tem uma cadeia de benefícios nisso, né? Porque você diminui a concorrência no centro cirúrgico de um hospital de alta complexidade, você agiliza a recuperação do paciente, você impede que ele pegue alguma infecção no período que ele está dentro do hospital. Eu só vejo o benefício. Por que a gente demorou tanto para começar a discutir isso? Exatamente, nós estamos muito atrasados. Esse é um tema que já está em voga e já está, citando os dois exemplos, né, que eu falei das referências hoje mundiais, Estados Unidos e Reino Unido. Hoje lá você precisa de um protocolo específico para que a cirurgia desejada, o médico, né, o assistente, para que ela seja realizada em hospital geral. O padrão é ambulatorial. Não se discute se a cirurgia pode ser realizada via ambulatorial. A padronização é feita para que seja tudo ambulatorial e, em casos de comorbidades, de pacientes asa 3, asa 4, enfim, com situações de saúde desestabilizadas ou alguma outra condição específica que precisam ser tratados em regime ambulatorial, em regime hospitalar geral, eles são a exceção, eles não são a regra. Aqui isso é a regra para nós. Ainda não é exceção. Então, a missão da Sobracan, a nossa missão é acordar o Brasil para esse cenário, tanto que isso, como você muito bem mencionou, todos os benefícios que ele traz. E aí eu trago um exemplo que não é referência, mas eu trago um exemplo que se aproxima muito mais de nós aqui. A Costa Rica, por exemplo, ela começou um programa de cirurgia ambulatorial com verbas do Banco Mundial, e ela elencou 5 cirurgias de baixa e média complexidade para serem realizadas em regime ambulatorial. E eles detectaram, após isso,
em 5 anos, um aumento de 18% de taxa de ambulatorização dessas cirurgias para 43%, e eles detectaram um efeito colateral muito interessante, que está documentado no estudo, inclusive. Eles viram que de serem realizadas essas 5 categorias de cirurgias em regime ambulatorial, um tipo de cirurgia que tem uma fila gigantesca, e no Brasil não é diferente, que são as artroplastias de joelho e de quadril, as próteses totais de joelho e de quadril, que não faziam parte do programa, a fila se reduziu automaticamente em 60%, justamente pelo que você colocou, pela eficiência ganha em usar o equipamento, a estrutura hospitalar, de maneira ambulatorial, liberando espaço para que as cirurgias mais complexas pudessem entrar. Perfeito. Nos hospitais. Então é um modelo que tem a sua complexidade no sentido de aplicação, seja no setor privado, que é um pouco mais ágil nesse sentido, toma decisões um pouco mais ágeis e tem muito foco na efetividade por conta principalmente de redes verticalizadas, da economia de recursos, mas muito necessário no setor público, porque consegue se fazer mais com menos. Você acha que demandaria muito esforço na área de RH, mudar a cultura operacional, criar engajamento, fazer com que as pessoas acreditem que é possível? Sim, porque nós temos 2 estruturas fundamentais para isso funcionar, falando da operação, na assistência mesmo, dentro de uma unidade cirúrgica ambulatorial ou de um modelo de circuito cirúrgico ambulatorial. Nós temos a estrutura física e nós temos os recursos humanos, nós temos as pessoas. Se essas pessoas não estiverem treinadas e comprarem a ideia de uma atuação em regime ambulatorial, se o médico assistente, se o cirurgião, se o anestesista, se o enfermeiro, se o técnico, ele não está treinado e convencido de que esse é um modelo que funciona e que vai gerar eficiência para o sistema, a estrutura sozinha não opera. A impressão que dá é que os hospitais ainda são estruturas muito conservadoras, né? A gente passa por um momento de avanço tecnológico, mas ainda há muita suspeita com as coisas, né? E quando a gente chega com ideias novas e revolucionárias, parece que cria um pouco de, sei lá, será que vai dar certo, não vai e tal. Fabrício, eu queria encerrar a nossa entrevista te agradecendo a disponibilidade, a aula que você deu aqui pra gente. Queria só te pedir que você olhasse aquela câmera ali e mandasse uma mensagem para todos os congressistas que vieram de todas as partes do Brasil sobre a importância de estar aqui, de discutir a cirurgia ambulatorial nesse congresso. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo aí, pelo papo excelente. Então, pessoal, eu chamo vocês todos a participarem desse movimento que não tem volta, não é uma questão de quando, não é uma questão de ser, é uma questão de quando a cirurgia ambulatorial ela vai se destacar cada vez mais como um modelo assistencial cirúrgico no Brasil. Então eu convido todos vocês a conhecerem a Sobracan, estarem conosco nesse movimento e juntarem-se a nós na aceleração da cirurgia ambulatorial, que é tão importante para os sistemas públicos e privados aqui no Brasil. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado, Felipe. Prazer.